Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula? Essa videoaula que a gente vai fazer? A correção da nossa avaliação, ok? A nossa ACC. Então venham comigo. Primeira questãozinha da nossa ACC. O que eu estava querendo, né? Quais as habilidades que eu estava trabalhando nessa primeira questão? Ah, professora, a ideia da pertinência dos elementos, se contém, se não contém, se está contido, se não está contido, se pertence ou não pertence, cada elemento a um conjunto, que foi o início, né, do nosso trabalho de conjuntos numéricos e conjuntos em si, beleza? Te dou dois conjuntos. Primeira coisa que eu gostaria que você visualizasse. Quais são os elementos do meu conjunto A? Aí você vai falar, pô, professor, os elementos são justamente quem compõe o meu conjunto A. Ah, então essa bolinha aqui, ó, cortadinha, que parece o meu vazio, beleza, professora? Mas como está como um elemento, beleza? Vou considerar aquele vaziozinho ali como um elemento. A chavezinha I1 é outro elemento, o 2 e a chave com os elementos 3 e 4 dentro. Então eu tenho quantos elementos, né, nesse conjunto A? 1, 2, 3, 4 elementos, professora. Beleza. No meu conjunto B, quais são os elementos? Ah, o elemento 1, o elemento 2, 3 e 4. Tranquilo, numa boa? O que a gente estudou? Se eu estou trabalhando elemento em relação a um determinado conjunto, a gente trabalhou com a ideia do pertence e não pertence. Então, quando eu quero falar de um elemento correspondente a um determinado conjunto, eu uso pertence e não pertence. Quando eu quero falar de conjuntos ou subconjuntos, eu uso está contido, não está contido, ou então contém e não contém. Prof, lembra a gente direitinho aí, vamos lá. Por exemplo, olhando para o meu conjunto A, os elementos do conjunto B são 1, 2, 3 e 4. Tá certo, professora? Tá. Primeiro item, então, certinho. Olhando agora para o segundo item, o que ele está dizendo, gente, com a bolinha cortada? Como que a gente representava o conjunto vazio mesmo? Ah, prof, a gente representava entre chaves, sem nenhum elemento dentro, ou então a bolinha cortada. Tudo bem? Beleza, prof. Ele está falando para mim, ele está usando o símbolo de contido. Então, se ele está usando o símbolo de contido, o que ele está querendo dizer com relação ao meu conjunto B? Que o conjunto vazio, galera, está contido no conjunto B. Ou seja, a gente sabe que conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Lembra, no meu conjunto B, eu tenho alguns subconjuntos que eu posso formar. O vazio, o próprio conjunto, propriedades que a gente trabalhou. Ou então, professor, eu posso pegar os elementos e ir fazendo combinações. Aí eu posso pegar o elemento 1, criar um subconjunto só com ele. Posso pegar o elemento 2, criar um subconjunto só com ele, o 3 e o 4. Mas eu posso pegar e criar um subconjunto com o elemento 1 e 2. Posso pegar com 1 e 3, com 1 e 4 e assim por diante. Tudo isso aqui que eu estou criando são o quê? Subconjuntos. Então, se eu for relacionar esses subconjuntos com o conjunto B, eu vou utilizar os símbolos de está contido, não está contido, contém e não contém. Ah, professor, então calma aí. Se você está falando que o vazio está contido em B, o item é o quê? Certinho, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Beleza? Olha a diferença para o item 3. O item 3 ele está usando a ideia de pertinência. Gente, ele está te perguntando se isso aqui, ó, é um elemento do conjunto A. Prof, é. Então, o item também é o quê? Certinho, por ele ser um elemento, ele pertence ao conjunto A. Maravilha. Olha só para deixar claro para você. Se eu tivesse escrito assim, ó, o vazio pertence ao conjunto B, você julgaria para mim como um item certo ou errado? Pensa, pensa, pensa. Se eu estou utilizando pertence, eu posso pensar no vazio como sendo um subconjunto e relacionar com pertence? Posso não, prof. Então, se eu estivesse pensando como um elemento, esse elemento pertence ao conjunto B? Pertence não. Ok? Só para deixar claro, porque algumas pessoas erraram esse item. Olha o quarto item, pessoal. O conjunto das partes de A apresenta 32 elementos. Prof, lembra a gente aí, por favor? Lembro. O que era o conjunto das partes? Era justamente o conjunto formado pelos subconjuntos do determinado conjunto que eu trabalhei.
Então, se eu estou pegando o conjunto A, a gente provou que quantos elementos eu tenho em A? Prof, eu tenho 4. Então, eu sei que 2 elevado a 4, ou seja, 16, será a quantidade de subconjuntos que eu posso formar. Então, quando eu for construir o conjunto das partes, adivinha quantos elementos eu vou ter? 16. E ele falou que são quantos? 32. Então, o item está errado. Galera, o que significa um conjunto estar contido em outro? Significa que todos os elementos do conjunto A, eles devem fazer parte do conjunto B. Gente, esses elementos fazem parte do conjunto B? Fazem não, prof. Então esse item está o quê? Errado. Então a nossa primeira questãozinha trabalhava a ideia da pertinência, do estar contido, não estar contido, da comparação de conjunto com subconjunto e de elemento com conjunto. Na segunda questão, a gente estava fazendo um retrabalho de racionalização, que a gente deu uma retomada no início do ano. Né? A gente retomou o quê? Os conjuntos numéricos, reais em si. Né? Então, começamos dos naturais, inteiros, racionais e irracionais, e chegamos em algumas operações. E uma delas era justamente lembrar o processo de racionalização. Prof, foi tranquila essa questão. Eu estou com raiz de 2 mais raiz de 3, tudo isso dividido por raiz de 3. Prof, se eu quero racionalizar, eu quero desaparecer com o radical do denominador. O que eu vou fazer? Se eu multiplicar esta fração, o numerador e o denominador por uma mesma quantidade, eu não altero. Eu gero uma fração equivalente. Uma fração, olha lá. Ô, professor, então calma aí. Eu sei que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá quanto, gente? Raiz de 9, que dá quanto? 3. Prof, lei distributiva. Quanto dá o produto da raiz de 2 vezes raiz de 3? Ué, professora, é raiz de 2 vezes 3? 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3, galerinha, para quem não lembra, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado, ou seja, 3. Galera, qual das alternativas corresponde a 3 mais raiz de 6 sobre 3? Prof, a letra C de Cristo. Tranquilinho, a ideia de racionalização para a gente relembrar. Aí a gente começava a trabalhar com a ideia de conjuntos, intervalos. Olha a questão 3. Eu estou falando que o conjunto A é formado por números inteiros, olha lá, x pertence aos inteiros, tais que eles estão de 0, incluindo 0, até chegar no 2. Prof, se eu quisesse escrever os elementos do conjunto A, como eu faria? O 0 está dentro? Tá. Depois, o 1 está dentro? Tá. O 2 está dentro? Tá não, prof. Beleza, então o conjunto A é formado por 0 e 1. Olha o conjunto B, galera. O menos 3 está dentro? Tá não. Mas os números maiores que menos 3, inteiros, ou seja, menos 3, aí vem quem? Menos 2, menos 1, 0. O 1 está incluído? Tá não, prof. Não é menor ou igual. Consegui construir os dois conjuntos, A e B. Galera, operações com conjuntos. O que seria a união de A e B? Ah, prof, unir é pegar os elementos de A e de B. Então, a união com B vai me gerar o conjunto, olha lá, menos 2, menos 1, 0 e 1. Eu pego todos os elementos de A e de B. Beleza, prof. Depois ele quer fazer a diferença, a gente já vai lembrar dessa operação, da interseção, olha lá, da interseção de A e B. Prof, a gente sabe que interseção, ele tem que pertencer a ambos os conjuntos. Prof, se é para pertencer a ambos os conjuntos, vem comigo, prof. O que faz parte dos conjuntos A e B ao mesmo tempo? Olha para o conjunto A e olha para o conjunto B, pessoal. Vou pintar de verde. Você concorda que no conjunto A eu tenho 0 e no conjunto B eu tenho 0? No conjunto A eu tenho 1, mas no conjunto B eu não tenho 1. Então o único elemento que eu tenho que faz parte dos dois é justamente o 0? É verdade, prof. Vamos lembrar do que é a operação diferença entre conjuntos. O que significa, né, é a diferença do conjunto A união com B com A interseção com B. Prof, significa que tem que estar na união de A e B, ou seja, tem que estar apenas nesse conjunto vermelhinho. Não pode estar aqui. Então fala para mim, quais os elementos que pertencem apenas ao vermelhinho, que não pertencem ao azulzinho?
Ué, prof, o -2 só pertence ao vermelhinho. O -1 só pertence ao vermelhinho. O 0 pertence aos dois, então não pode. E o 1, prof? Isso aqui é a resposta dessa operação. Tranquilos? Numa boa? Belezinha, belezinha? Vamos que vamos. Aí vamos brincar um pouquinho com aplicação, né, dos conjuntos em situaçõezinhas problemas. Olha o que eu falo para você. No último clássico de futebol, Corinthians versus Flamengo, que foi realizado em São Paulo, verificou-se que só foram ao estádio, pessoal, paulistas e cariocas. Calma aí, prof. Então eu tenho a possibilidade de ter paulistas, vamos botar assim, ó, e cariocas. São os únicos que participaram desse jogo, olha lá, né, presentes nesse estádio. Bora lá. Ok, prof. E que todos eles só torciam para dois times. Ou eles eram corintianos ou eles eram flamenguistas. Então não tinha possibilidade de, eu torci para os dois ou então torcer para São Paulo. Não, só podia torcer para o Corinthians ou para o Flamengo. Então calma aí, prof. Vamos botar assim, ó, torce para o Corinthians, vou botar aqui assim, ó, os corintianos, pode ser assim? Corintianos, ou então eles são o quê? Flamenguistas. Tudo bem? Concordam? Beleza, prof. A melhor maneira de a gente visualizar esses conjuntos é justamente no meio de tabela. Olha as informações que ele me dá agora. Vem comigo. Verificou-se que Verificou-se que dos 100 mil torcedores, professor, então significa que ao todo eu tenho 100 mil torcedores, ok? 85 eram corintianos. Galera, você concorda que o número de corintianos corresponde justamente a esta coluninha aqui? Aí você fala, prof, então eu tenho 85 mil ao todo aqui. 84 eram paulistas. Calma aí, prof. Paulista, você fez sendo essa linha. Então eu tenho 84 mil sendo paulistas. Vamos botar aqui assim. Gente, se eu sei que o total tem que dar 100 mil, eu já tenho 84 mil paulistas, de um total de 100 mil, eu só posso ter quantos mil cariocas? 16 mil, prof. Perfeito? Beleza. Apenas 4 mil eram paulistas que torciam para o Flamengo. Então calma aí, prof. Paulista é a linha 1. Que torce para o Flamengo é a coluna 2. Ele está falando para mim que aqui tinham quantos? 4 mil. Eu esqueci de botar os zerinhos, né? Mas não tem problema não, você já sabe. Vamos deixar sem os zerinhos, então, só para facilitar para vocês, ó. Que não, senão vou ter que colocar em todos. 4 mil aqui, tudo bem? Galera, você concorda comigo que se eu tenho nessa linha dos paulistas um total de 84 mil e flamenguistas que estavam, né, ali, que são paulistas, flamenguistas, são 4 mil, quantos mil torciam para o Corinthians? Prof, 80 mil. Olha para essa coluna agora. O total de corintianos é um total de quanto, pessoal? 85. Se eu já tenho 80 aqui, faltam quantos? 5 mil. Nossa, prof, agora eu estou preenchendo bonitinho. Olha para a linha dos cariocas. 5 mil são corintianos, cariocas corintianos. O total tem que dar 16. Então tem que dar quanto aqui, prof? 11. Eita, vamos olhar os flamenguistas? 11 mais 4, 16. Olha o que você acabou de fazer. Você montou a tabelinha. Agora, qualquer pergunta que eu te faça, você vai olhar para a tabela e responder. Vem comigo. Quantos paulistas corintianos foram ao estádio? Calma aí, prof. Devagar. Devagar, devagar, devagar. Galera, paulista, essa linha. Ele quer que seja corintiano. Professora, vamos pensar corintiano, o azul. Então ele está te perguntando quantos paulistas corintianos foram? Ué, prof, 80 mil. Tudo bem? Ok. Quantos cariocas foram ao estádio? Prof, devagar. Vamos pintar de amarelinho os cariocas. Galera, a coluna, a linha 2 é a linha dos cariocas. Quantos cariocas foram? Ué, professor, um total de 16 mil. Quantos não flamenguistas foram ao estádio? Vamos pensar. Você só tinha flamenguista ou corintiano? Se ele está perguntando quantos não flamenguistas foram ao estádio, ele está te perguntando o quê, gente? Quantos o quê? Corintianos foram ao estádio. Prof, então 85 mil. Quantos flamenguistas foram ao estádio? Galera, flamenguistas, 16 mil. É a coluna 2.
Aí ele vira para você e fala assim, dos paulistas, galinha, dos verdinhos, que foram ao estádio, quantos não eram flamenguistas? Ou seja, quantos eram o quê? Corintianos. Ah, prof, tranquilíssimo. Perceberam que depois que você monta a tabelinha, qualquer pergunta que se faça, você olha na tabela e é capaz de responder. Vamos para o próximo exercício. Indica-se por NA o número de elementos do conjunto A. Beleza, a gente já tinha estudado isso. Se A e B são conjuntos tais que a quantidade de elementos de A são 20. O que significa, gente, isso aqui? Número de elementos de B menos A. Vamos pensar assim, ó. Quando ele fala para mim que eu tenho dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, e quando ele fala para mim, por exemplo, que o número de elementos da interseção são 8, então significa que na interseção ali eu tenho 8 elementos. Tudo bem? Você sabe que o total do conjunto A tem 20. Prof, o conjunto A é esse pretinho aqui todo. Se eu já tenho 8 aqui, quanto falta para apenas A? 12, né, prof? Que aí completa os 20. Maravilha! O que significa B menos A? É o que pertence apenas a B, ó, apenas a B, e não a A. São quantos? 15. Olha a pergunta que ele me faz. Quantos elementos vai ter quando eu unir o conjunto A com o conjunto B? Galera, o conjunto A, ó, tem um total de quantos elementos? De 20. Mas esse pedacinho aqui, ó, de B, que é apenas B, para eu não contar duas vezes a interseção, 15. Prof, 20 mais 15 dá um total de quantos? 35. Então, o que eu queria que você respondesse? Que o número de elementos do conjunto A com o conjunto B unido com o conjunto B é um total de 35 elementos. O que muitos de vocês fizeram? Fizeram a soma total. Sabe, botaram 20 como se fosse aqui, ó. 20 não é aqui por quê, gente? Porque 20 é o conjunto A todo, não é apenas A. Certo? Não é A menos B. Olha a questão 6. Questão 6, mais um probleminha bacana. Ele fala o seguinte, por que é bacana? Porque agora ele vai trabalhar com 3 conjuntos, não apenas com 2. Ele faz uma pesquisa com 44 candidatos. Então, total de candidatos, 44. E ele faz 3 perguntas. Se a pessoa trabalhou já na montagem, na pintura e na eletricidade. Você concorda, então, pessoal, que olha só, vou botar assim, ó, conjunto montagem, vou botar o conjunto pintura e vou botar o conjunto eletricidade. Você concorda que pode ter gente que participou dos 3, que já trabalhou nos 3? Pode, não pode? Pode ter gente que trabalhou apenas na pintura, ou seja, seria aqui assim. Apenas na eletricidade, professora, seria aqui. Apenas na montagem. Pode ter gente que trabalhou tanto na montagem, ó, quanto na pintura. Eita, prof, então vamos começar. Eu sempre começo de baixo para cima. Ele fala para mim assim, eu tento buscar, na verdade, quantas pessoas trabalharam nos 3. Por quê? Para eu não contar repetido. Quando eu leio as informações, 28 trabalharam em montagem. Galera, em montagem, ele está dizendo para mim que esse conjunto montagem inteiro, se eu fosse botar assim, o número de elementos do conjunto montagem vai ter que dar um total de 28. É isso que ele está me dizendo. Vou até pintar o conjunto montagem de amarelo. De amarelo não, de verde. Só para diferenciar. O conjunto montagem seria esse aqui todinho. Tudo bem? Então eu sei que o verdinho inteiro é 28. Tá, prof, mas eu não sei as partes. 4 trabalharam somente em montagem. Opa, prof. Somente em montagem, tá aqui. Só em montagem. Não faz parte nem da pintura, não faz parte nem da eletricidade. Beleza, prof. Certinho. O que eu vou fazer agora, galera? De novo, vem comigo. Continua lendo. Uma pessoa trabalhou somente em eletricidade. Prof, somente eletricidade seria aqui, azulzinho. 21 trabalharam em montagem e pintura. Agora lascou, prof. Porque montagem e pintura pega isso aqui tudo, Concorda? Então eu sei que aquilo tudo tem quanto? 21. Só que você não sabe, pessoal, ele não fala no enunciado quantas pessoas trabalharam nos 3. Quer ver? Continua lendo. Não fala. Prof, mas eu sei que se tem X aqui e 21 trabalharam na montagem, na pintura, então esse pedacinho aqui vai ter que ser 21 menos o X, concorda? Para não contar ele 2 vezes. Beleza?
16 trabalharam em pintura e eletricidade. Prof, pintura e eletricidade seria isso aqui, gente, ó. Pintura e eletricidade. Se aqui já é X, aqui tem que ser 16 menos X. Beleza? E 13 trabalharam em montagem e eletricidade. Prof, montagem e eletricidade. Se você pintar de verde. Ó, montagem e eletricidade. Se tem que ser um total de 13, ali já tem X, aqui tem que ser 13 menos X. Repara, galera, eu sei que a montagem, olha lá, ele me fala no enunciado, tem um total de quanto, gente? 28. Prof, então eu sei que 28 tem que ser unindo 4, com mais 21 menos x, com mais x, com mais 13 menos x, concorda? Que é o conjunto todinho verde da montagem. Gente, menos x com mais x vai para o espaço. Concordam comigo? Beleza? Quanto dá 21 mais 4? Prof, dá 25. 25 mais 13, prof, dá 38. Então, eu estou te dizendo que 38 menos x tem que dar um total de 28. Prof, traz para cá, leva para lá, você vai descobrir que x vale quanto? 10. Olha que maravilha, galera. Eu estou te dizendo, ó, vamos botar aqui de novo, só para você entender onde é que eu quero chegar. Eu estou te dizendo que aqui, ó, é um total de quanto? 10. Se aqui era 21 menos 10, então aqui, prof, é 11. Se aqui era 13 menos 10, então aqui são 3. Se aqui era 16 menos 10, aqui são 6. Aqui já eram 4, prof, e aqui já era 1. Aí vem a pergunta, como que eu vou descobrir o apenas pintura? Aí você fala, calma aí, prof, se no enunciado ele fala que tem um total de 44 e que não vai ficar ninguém de fora, você concorda então quando eu pego a parte total da montagem, que são 28, somo com essa parte 6, somo com essa parte 1. Você concorda que isso aqui tudo, galerinha, tem que dar um total de quanto? Ah, prof, de 44. Galera, 28 com 6. Prof, 34 com 1, 35. 35, então, mais quanto para dar o total de 44? Calma que eu esqueci da interrogação aqui. Ah, prof, ficou fácil. 44 menos 35 dá quanto? 9. Então, eu sei que apenas pinturas são 9. A pergunta que eles fazem, gente, letra A, B e C. Vamos lá. Aqui eu já sei que é 9, ó. Ó, ele faz, vou botar aqui do lado, tá? Na letra A. Quantas pessoas têm experiência nos 3 setores? Prof, os 3 setores é justamente o valor de quem que você achou? De X. Quantas? 10. Segunda pergunta, quantas pessoas têm experiência apenas em pintura, prof? Apenas em pintura? 9. E a última pergunta, quantas pessoas têm experiência em eletricidade? Galera, eletricidade é o conjunto Ezinho todo, ó. Ué, prof, então é pegar 3, somar com 10, somar com 6 e somar com 1. Perfeito? 6, 7 mais 3, 10, mais 10, 20. Fechou, galerinha? Essa foi a nossa avaliação, beleza? Fiz a correção que ele faz, a pergunta que ele fez aqui. Espero que tenha ajudado bastante. E até a próxima, pessoal. Um beijo grande.